Olá, está começando mais um TV Esportes e a gente abre o programa desta segunda-feira falando da primeira rodada do Super 12, que é o Campeonato Brasileiro de Rugby. Farrapos e Charrua entraram com o pé direito na competição. Nos dois duelos entre gaúchos e catarinenses, quem levou a melhor foram os times aqui do estado. Em Florianópolis, o Farrapos não tomou conhecimento do desterro. 43-0 foi o placar no campus Tapera da Universidade Federal de Santa Catarina. Os alviverdes dominaram amplamente o confronto, confirmando a condição de forte candidato ao título. Dominador no rugby do Rio Grande do Sul, com 14 taças estaduais consecutivas, o clube de Bento Gonçalves sonha com o inédito título brasileiro. Na temporada passada, o Farrapos bateu na trave, caindo apenas na final, diante do Jacareí. O Charrua também fez bonito na estreia. O clube de Porto Alegre passou sem grandes dificuldades pelo Juaca, vitória por 30-8, em partida disputada no SESI Rubem Berta, zona norte da capital. Com os triunfos na primeira rodada, Farrapos e Charrua ocupam as duas primeiras posições do Grupo A, ambos com 5 pontos. Avançam para o hexagonal da segunda fase os dois melhores times de cada chave. Já na segunda divisão, o Serra Gaúcha recebeu o Colonos de Marau. Realizado no Recreio Cruzeiro, em Caxias do Sul, o jogo foi muito equilibrado, como se pode ver no placar final, 24-24. Por terem conseguido 4 tais ao longo do duelo, os donos da casa somaram 1 ponto de bônus e, com isso, assumiram a liderança da chamada Taça RSSC. Brumers de Ivoti e Joinville também estão nessa chave, mas ainda não entraram em campo. E agora no TV Esportes, vamos conversar com Douglas Rodrigues, quarterback do Santa Maria Soldiers, que é uma das principais equipes de futebol americano aqui do estado. Semana decisiva depois do primeiro jogo, vitória por 43-20 contra os Bravos. Vamos saber como está a preparação dos soldados para o duelo decisivo do próximo domingo. Douglas, bem-vindo ao TV Esportes. Como é que está essa preparação para essa decisão de domingo? Faltam poucos dias. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sempre bom falar sobre o que a gente faz, né? Então, esse ano um Campeonato Gaúcho meio atípico, né? Porque a gente não teve muitos times aderindo à competição, então ficou um pouco estranho. Aí ficou nesse formato de ida e volta, né? Então a gente teve o primeiro jogo aqui em Santa Maria contra o Bravos, onde a gente venceu. E agora no próximo domingo na PUC RS, a gente vai enfrentar de novo o Bravos. Vai ser uma ida e volta, né? E aí então. Caso a gente vença lá ou a gente mantenha saldo de ponto, a gente sagra campeão gaúcho. Coisa que a gente perdeu no passado, né? Então esse ano a gente está focando bastante na preparação para poder recuperar esse título aí que a gente ficou muitos anos ganhando e ano passado a gente acabou perdendo. Então a gente está focado na preparação para esse segundo jogo que vai ser aí na casa deles. Douglas, eu sei que agora tu és quarterback, mas eu sei também que tu já jogou como safety e wide receiver. Eu queria saber por que essa Sim, é. mudança. Então isso foi há muito tempo atrás, né? Quando eu comecei a brincar de futebol americano, eu comecei como wide receiver. Porque a gente tinha um atleta que é fundador, que é o Matheus Soares, que ele era quarterback, ele já entendia mais do esporte, assim. E aí acabou que a gente jogou um jogo, e aí eu tive que jogar de safety, e aí eu virei safety, porque eu joguei relativamente bem. E aí o fato de eu ter virado quarterback se deu porque o Matheus Soares acabou saindo do time, e a posição ficou vaga, assim, não tinha quem assumisse. Aí acabou caindo no meu colo, e a partir daí eu comecei a desenvolver e tal, e foi a posição que eu mais me apaixonei por jogar, assim. Então, não foi nenhuma escolha minha, mas deveria ter escolhido antes, assim, acabou sendo o destino, né? O treinamento agora está mais intensivo para a decisão ou está mais relaxado para conseguir descansar a musculatura para domingo explodir com tudo? Então, a gente tem um processo de. A gente vem na pré-temporada, a gente vem preparando bastante essa parte física, né? Dentro dos treinamentos. E agora, nas 2 semanas pré-jogo, a gente foca bastante na parte mais tática, assim, que é o que que a gente vai acabar fazendo taticamente, né? Em relação a eles, com intensidade, mas não com uma intensidade tão forte como a gente vinha treinando na pré-temporada. Então, existe um balanço maior de uma parte mais estratégica desse desenvolvimento, de a parar algumas arestas, assim, de melhorar
esses detalhes, né, para o jogo. E agora, como a gente teve o primeiro jogo aqui, a gente tem filmagem, né, para poder analisar esse jogo aqui, para arrumar algumas coisas para aplicar lá no jogo de domingo. Bom, esse é um esporte que é muito mental também. Como é que está a decoração? Já decorou todo aquele monte de jogadas, aquele monte de números que vocês são obrigados a saberem? Isso é uma coisa que poucas pessoas entendem, né? Que o futebol americano ele é um esporte que as pessoas que não entendem assistem e acham que é simplesmente uma pancadaria, assim. Só que ele existe muito estudo e muita estratégia e muita é quase que um quartel-general assim, do ponto de vista estratégico, sabe? Tem que entender o que a defesa está fazendo, o que o ataque está fazendo, aí meio que vira um jogo de xadrez. E junto com tudo isso existe essa parte física, né? Então é uma mistura de todas as possibilidades assim que e a gente tem que dominar, né? Principalmente a minha posição é uma posição que eu tenho que dominar muito estrategicamente, assim, o que a defesa do adversário está fazendo, botar o meu ataque em posição de vantagem, usar os buracos que eles nos dão. Então, essa parte é a parte que eu mais gosto, inclusive, no futebol americano, assim. Então, a gente está bastante focado nisso, inclusive, para poder melhorar algumas coisas que a gente errou no primeiro jogo, para poder acertar para esse segundo jogo e ter um desempenho ainda melhor lá. Então quer dizer que o camisa 15 está prontinho então. Quando eles verem a camisa 15 ali, já sabem que vai ter problema para eles. Isso, é. Pô, ano passado eu não joguei, né? Quando a gente perdeu, então eu tô com fome de voltar aí, recuperar e trazer esse título para Santa Maria. Então, tô focado para isso. E depois do gauchão, tem a liga. Como é que está a preparação para a liga, Douglas? Então, a gente vai acabar jogando 3 vezes contra o Bravos, né? Porque a gente joga esses 2 jogos do Gauchão e aí depois no próximo. Primeiro, a estreia da Liga, da Liga Brasileira, né? De futebol americano, vai ser contra o Bravos também. Então a gente também vai ter esse excesso de jogos contra o mesmo adversário, que é uma coisa meio inédita para mim, assim. Então a gente vai poder sempre ter análise do jogo anterior, né? Mas a gente está bem focado para preparar para esse primeiro objetivo, né? Que é o Gauchão, sempre foi assim no primeiro semestre a gente desenvolver bem o time para ganhar o Campeonato Gaúcho e entrar forte na Liga Brasileira, né? Essa liga mais regionalizada facilita? Desculpa? Essa liga que agora vai ser mais regionalizada nessa primeira fase, nessa primeira etapa, facilita com viagens e custos? Facilita sim, facilita. Agora a gente tem mais jogos no Rio Grande do Sul, né? A gente tem jogos aqui a gente joga Caxias, porque há um tempo atrás a gente não tinha jogos A gente não tinha jogos no Rio Grande do Sul, né? Era tudo Santa Catarina e Paraná. Então esse ano vai ser. A gente tem jogos no Porto Alegre, a gente tem jogos em Caxias e um só que vai ser em Timbó, Santa Catarina. Então isso facilita bastante para custear viagens, né? Douglas, muito obrigado pela entrevista, sucesso lá, vitórias no domingo e no decorrer do ano e muito obrigado por ceder esse espaço para nós. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer falar sobre futebol americano aí. E na retomada da Liga Nacional de Futsal, a CBF arranca empate suado em Cascavel, enquanto Atlântico dá show diante da sua torcida em Erechim. O Galo está imparável na principal competição de futsal do país. Com uma exibição segura ao longo dos 40 minutos, o Atlântico goleou o Pato por 6-1 no sábado e segue firme no topo da classificação. Deu até para abrir uma gordurinha de 4 pontos, já que o Praia Clube ficou no empate com o Joinville. A equipe gaúcha tem 24 pontos, os mineiros somam 20, com 9 rodadas disputadas. Mariano, Serginho, Malcom, Hugo, Rony e o goleiro Rian, que fechou o placar, marcaram os gols do Alvirrubro no Caldeirão, que mais uma vez recebeu um bom público. A gente fez um jogo de excelência, como a gente veio trabalhando a semana toda, sabíamos que eles iam usar muito o tempo, parte usando o goleiro deles, mas feliz demais, a gente fez, como eu disse, um jogo importante hoje aqui na nossa casa para nos manter em cima da tabela e agora é descansar, pensar já no Joinville na próxima semana, que é um jogo direto, né, de times que estão ali em cima da tabela e vamos trabalhar para se manter, se Deus quiser, na primeira colocação da liga, que é o mais importante. Já a CBF trouxe de Cascavel, no oeste do Paraná, um pontinho na bagagem. Os donos da casa fizeram 2-0 no primeiro tempo, gols de Russo e Israel.
Mas a Laranja, que no sábado entrou em quadra de preto e dourado, foi buscar o empate após o intervalo. Barbosinha reduziu a desvantagem para Renan deixar tudo igual no marcador. Na classificação, o time de Carlos Barbosa continua no 5º lugar com 16 pontos. E na LDB, a Liga de Desenvolvimento de Basquete, o União Corinthians venceu há pouco o Thalia, em jogo válido pela 2ª rodada da competição. Vamos ver como foi. O time de Santa Cruz do Sul entrou em quadra na manhã desta segunda-feira em busca de recuperação, após ter perdido na estreia para o Vasco no domingo por um placar apertado, 55-51. Hoje, a história foi diferente. Com uma boa atuação ao longo dos 4 períodos, o triunfo veio por 71-62, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Ótima estreia foi a do Caxias Basquete. Também no domingo, a equipe da Serra Gaúcha atropelou o Basquete Osasco por 85-35, no ginásio Felipe Caram, em Rio Claro. Thiago, com 16 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, foi o destaque dos guris do Gambá. Nesta segunda-feira, o Caxias Basquete enfrenta o Bauru. 24 clubes estão disputando a Liga de Desenvolvimento de Basquete destinada a atletas sub-22. A primeira fase da competição segue até o próximo sábado. As partidas do Grupo A são disputadas em Rio Claro, enquanto a chave B tem como sede Mogi das Cruzes, ambas no estado de São Paulo. O TV Esportes está chegando ao fim. Muitíssimo obrigado pela companhia. Tchau!